Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal pessoal e também às histórias de trades aqui para vocês, diário de trades, para falar a verdade. Hoje é dia 11 do 12, segundona. Agora são 11h02, acabei de sair ali da TC News, da minha participação ao vivo e olhando aqui o Ibovespa e o mini índice que tem sido esses primeiros conteúdos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Principal cobaia, né, principal ativo, eu compartilhar alguns conhecimentos ou ideias, na verdade, né, técnicas. Pois bem, à esquerda, Ibovespa, à direita, índice futuro, o contrato atual é o Z. Eu estou de olho aqui no Ibovespa, sempre ele, né, que me dá o start para começar a tradear. Né, a história da região de trade é de hoje, mas a história de uma outra resistência, né, que é essa que vocês estão vendo aqui no 127.200, tá, vem da semana passada. Um gráfico de uma hora, tá? Vem deste candle aqui. Segunda-feira, hoje, especificamente, é um dia morno. Pessoal, tende a ser um dia morno, continuar sendo morno, porque os grandes dados de inflação saem amanhã, dia 12. Então, eu estou olhando para 50% dessa cauda como resistência. Foi isso no fechamento de sexta-feira. E eu acredito piamente que vamos manter os 50%, ou se de repente eu for estopado em um possível trade, nós caminharemos ali para os 75% dessa cauda, mas essa cauda tende a ser respeitada na segunda-feira. Pelo menos esse é meu cenário de maior prêmio aqui para se vender. Então, 127.200, 127.380 são gatilhos aqui para eu vender o índice futuro. O índice futuro tem o 127.255, com ponto de maior interesse que eu tenho para vender. Estamos quase lá. Então, o que eu vou fazer, que eu estou esperando nesse momento? Eu gostaria de ver o índice futuro, testar essa região do 127.255 e o Ibovespa estar próximo dessas regiões. A primeira região de resistência é a linha verde, já estamos. Segunda, 50. Terceira e mais forte, 127.379. Ou seja, se eu fosse um cara que ficasse o dia inteiro olhando para o índice futuro, eu teria ali 3 regiões ou uma região com 3 pontos do Ibovespa para se especular na venda. Especular até que momento, pessoal? Até o Ibovespa ceder ou à vista, né? Aos 126.677. Ou seja, temos aqui algo próximo de 400 pontos no índice Ibovespa à vista. E no futuro, tá? No futuro a gente tem ali os 126.720. Tá? 126.720. Beleza? 126.720. Tá? Então, caprichosamente, a gente tocou o Ibov à vista, ou seja, o Ibovespa à vista já está em uma das regiões que me interessam vender. Vou pôr de verde aqui também, para vocês entenderem que são as regiões onde eu gosto de vender. Eu quero vender o derivativo, que é o índice futuro. Então, se esse cara de repente fizer um movimento deste aqui, ó, aqui está o trade. Tá? Venda nessa região, alvo nesta região. Aqui no índice futuro, 127.255 ao 126.720. Tá? Esse é o range onde eu quero surfar. Venda. Bacana. Cenário 1 seria o Ibovespa à vista, lateralizar aqui, ficar um bom tempo batendo cabeça, enquanto que o futuro rompe máxima deste candle aqui. Eu não vou ficar numa hora, tá? Vou lá por 1 minuto para ficar olhando o price action do índice futuro no 1 minuto. O Ibovespa à vista não preciso ir para 1 minuto. Tá? O que eu quero ver no 1 minuto, que é importante eu enxergar. Aqui está meu ponto, essa linha branca aqui, tá? Onde é a região de venda. Eu quero ver no índice futuro. Perder a qualidade, eu ia falar, né? Perder aqui o padrão de preços. Por enquanto, topos e fundos ascendentes. Legal? Eu quero ver ele perder esse padrão e, especificamente o índice futuro, tocar, pelo menos tocar aqui no 127.255. Ou seja, primeiro tocar na região laranja e aí perder a qualidade aqui de topos de fundos ascendentes no gráfico de 1 minuto. E aí eu vou entrar. Certo? Vou escolher ali um gatilho para entrar para vocês. Então, ops, acabei apertando aqui. Não me interessa. Literalmente não me interessa. Pessoal, ele perder qualquer qualidade de movimento. Não me interessa ver nenhum padrão de venda agora.
Está próximo da região, não está na região. Não quero vender agora. Então, caprichosamente, eu quero ver no 1 minuto o preço invadir essa cauda aqui. E essa cauda também tem o interesse em estar monitorando ela. Cauda ou o próprio candle. Este candle aqui, eu vou pôr só cauda. Essa região, sub-região, então, do 1 minuto. É a que me interessa aqui. Para olhar, veja aqui. Já tocamos na parte inferior. Eu quero que ela venha um pouquinho mais. Vou colocar aqui a linha intermediária. Região amarela superior. Aí eu vou pôr de verde também, porque é onde vai me liberar operar. Certo, pessoal? Então vou dar um pause aqui no vídeo. Eu expliquei para vocês o porquê do meu trade. Espero que, de coração, que vá até lá. Teste novamente essa região verde, porque é onde eu gostaria de estar vendendo o nosso mini índice. Volto, caso o trade aconteça, monitorando então sempre o Ibovespa para validar o futuro. O Ibov está validando a primeira região aqui como resistência. O ideal é que ele fique namorando aqui para formar mais uma alta a colar. E aí sim, vai vender com esse trade, com esse risco pequeno. O risco vai ser formado dentro da região verde. E o retorno está lá embaixo, como eu falei para vocês. Tá lá na região amarela. E eu vou pôr em vermelho para corroborar com essa linha em vermelho do Ibovespa à vista. Certo? Veremos se vai se concretizar esse trade. Muito bem, pessoal. Vocês estão percebendo aí no gráfico de 1 minuto que, por enquanto, minha análise foi muito certeira, né, de a região verde ser a região interessante para se tradear na venda. Porém, especificamente, não foi tocado o meu preço. Então, eu, como sou um cara muito cauteloso, principalmente com o índice aqui, né, eu quero um reteste aqui. Ainda mais um reteste. Então, eu quero dizer para vocês, né, que, pelo menos, se vocês gostam de como eu me comporto, eu não opero, tá, quando fica próximo de uma região e não a toca. Então, eu preciso aqui do toque no 127,255, pelo menos, para ter com mais confiança essa região como risco. Região que geralmente gera o trade é também a região onde eu escondo o meu risco, acima da verde. Tá? Então nós chegamos muito próximos. Tá? Da parte que eu pausei, nós estávamos aqui. Nós retestamos, como eu falei, mas não tocou especificamente nos pontos. Então tem um alarme meu aqui, né, pontilhadinho. Não tocou e chegou a dar um sinal técnico, tá, de rompimento. Eu não entro. Por mais que esse sinal técnico seja um belo sinal de rompimento, por mais que essa região azul, uma hora suporte, agora resistência, também poderia ser agora uma região onde eu colocaria minhas ordens pós-rompimento, especificamente porque não tocou no meu ponto, eu espero. Tá? Não é todo trade que eu preciso tomar, que eu preciso arriscar o meu dinheiro. Então, independentemente se for ao alvo vermelho aqui, no Ibov à vista, tá? Eu não vou tomar esse trade se os preços não vão retornarem, né, a parte superior do verde aqui. Tá? Nesse momento vocês estão vendo que fiquei a ver navios. O preço o índice está rumando para os seus alvos, enquanto eu não tive a oportunidade que caprichosamente não chegou na minha área de interesse, enquanto que o Ibovespa, esse sim, já estava na área de interesse. Tá? Então o mini índice não me deu a oportunidade, não me parece que vai me dar, de pegar um bom risco, um pequeno risco, para um gigantesco retorno. Tá? Por capricho. Certo, pessoal? Vou dizer para vocês que a máxima aqui foi no 235. Exatamente. Eu estava falando do 255. Então, nesse momento, eu tenho que tomar duas decisões, né? Ou eu entro sabendo que o preço pode violinar, voltar aqui e até violinar um pouco a parte verde para depois descer, tá? Ou eu espero um reteste. Eu resolvi, né, por maneira didática aqui para vocês, esperar o reteste. Então foi um trade que não aconteceu. A análise foi muito boa, tá? E o trade não aconteceu e vocês estão vendo o preço, de fato, seguindo de vento em popa aos nossos alvos. Tá? O índice Bovespa à vista tem até o alvo vermelho para seguir. E o Ibovespa futuro, a gente pode colocar
a região vermelha, ou voltar lá para os 60 minutos, identificar que a região dos 126,465 talvez seja mais interessante. Legal, pessoal? Então, nem sempre trade, nem sempre acaba dando certo. Óbvio que foi muito meticuloso, estava com um alarme, não estava na tela, né? Se eu tivesse olhando a tela aqui, muito provavelmente eu iria entrar neste candle aqui, tá? Ou neste acolá. Certo? Este acolá eu já resolvi ligar de volta para vocês e explicar o porquê que eu não entrei. Então foi um trade muito bem estudado, muito bem analisado, mas não tomado. Tá? Acho que vai ter bastante disso aqui no canal para vocês. Um pouquinho do pré, do durante, mesmo quando não acontece. Tá? E você pode perguntar, pô, Bruno, se os preços, se os comprados voltarem para cá, eu espero novamente um sinal para vender. Tá? O alvo é no mínimo aqui. Eu tenho a expectativa que os preços vão retestar essa região vermelha e, no caso do à vista, essa região aqui. Então, enquanto o à vista não tocar o vermelho, pessoal, eu continuo vendedor. Continuo vendedor. Nesse momento, por exemplo, eu poderia vender a parte superior deste retângulo vermelho. Então, 127, 130 ali, ó, é uma boa região. Poderia já, nesse momento, inclusive, ter aqui minha ordem de venda, o 130, 125, pode ser. Tá? O meu lucro vai estar nos 720. Tá? E o meu stop nos 305. Tá? Meu stop no 305. Então veja que o risco é de 36. Vamos ver se eu tenho 2,25. Risco retorno de 2,25. Não é um bom risco retorno. Mas esse seria o trade. Esse seria o meu trade nesse momento. Para eu transformar isso num ótimo trade, num ótimo risco retorno, o que eu tenho que fazer? Isso aqui, ó. Só que ao fazer isso, e aí o risco retorno vai lá para os seus 11 vezes, ao fazer isso, pessoal, você muda, né, o seu risco, você tem que ter a mente aberta para entender que, olha, o stop é muito mais provável. O stop é muito mais provável. Então esse vídeo aqui é o trade que não aconteceu, é a análise que talvez seja muito valorosa para quem está começando ou para quem gosta do jeito que eu leio o mercado. Então nesse momento, se os preços voltarem, pessoal, é um trade. Se os preços avançarem, é o trade original. Tá? É o melhor trade. Tá? Principalmente se eles avançarem primeiro, antes de tocar a região vermelha. Tá? Então, minha expectativa, nesse momento, talvez eu deixe gravando, agora já está próximo da hora do almoço, são 11h35. Pessoal, é o horário do Brunão que ser fitness e tentar ganhar alguns músculos. Né? Esse momento, esse seria o trade mais bacana, com o sinal já dado em relação a essa estrutura. Se a gente romper a máxima, aí vai ter que esperar quebrar o comportamento para aí entrar de novo. Beleza? Mas veja como é direcional, né? Como região a região, Ibovespa à vista, Ibovespa futuro, toda a paciência que nós tivemos até os preços chegarem aqui, não ficar vendendo antes, né? Espera a vista dar o sinal, tá? Se você, que nem eu, faz análise numa hora, tá? Vai lá pro seu 1 minuto, vai lá pro seus 5 minutos, faça o trade nos 5 minutos, a análise sempre 3 tempos gráficos mais longevos, tá? Então isso é bem legal. Tá? Isso é bem legal. E para quem está querendo comprar, está muito otimista, região vermelha. Quem está querendo comprar e está menos otimista, aí a gente vai ter que olhar aqui para o dia de hoje, tá? E talvez tentar aqui encontrar um suporte nesta cauda aqui, ó. Quem quer comprar, né? Tá? Aqui está o suporte no pregão de hoje, pré-dados. Tá? Então, acho que a partir dessa região laranja é onde eu estaria mais comprador. Então, tem chão, conservadores na venda vermelhinho, tá? Tem chão para andar, sem dúvida nenhuma. Seria legal se enquanto eu tagarelasse aqui, os preços de fato retornassem pelo menos aos 130, né? Para a gente ver se me stop e depois gera o grande trade ou se tem esse trade aqui.
Seria interessante, gostaria de ver esse comportamento acontecendo. Vamos ver se isso acontece. Se ultrapassar este gap aqui, tem grandes chances de acontecer, pessoal. Vamos ver se os comprados conseguem empurrar o suficiente para limpar essa liquidez aqui, esse topinho aqui. Esse topinho aqui, ó. Deve ter stops ali sendo formados. Sendo formados não, stops ali, beleza. Uma probabilidade grande agora, tá? Com este candle aqui, de startar essa venda. Vamos ver. Lembrando, o stop correto, pessoal, lá em cima do verde. Tá? O stop correto é ali. Risco retorno dessa operação, caso você não queira mudar o stop, então você tem que aumentar o retorno. Eu iria por retorno na mínima. Tá? Essa mínima aqui, estamos falando de um risco retorno de 2,95. Ainda pífio. Vamos mudar. Para cá. Próximo alvo que eu tenho. 3,4 tá ok. Beleza. Agora eu voltei a ter o mesmo trade original, só que com um retorno, um risco deteriorado. Eu faço questão de entrar aqui. Qual que é a melhor prática? Espera romper. Vou pegar aqui. Espera romper. Opa! Isso. Espera romper. Aí sim, faz um sinal de venda e aí entra. Aí seu risco vai estar aqui, a sua entrada vai ser próximo do risco. De novo, retorno lá embaixo. A gente volta a ter novamente uma grande oportunidade de mandar bala. Vamos ver se os preços me dão a entrada aqui no vermelhinho. Beleza, me deram a entrada, pessoal. Então a gente vai lá no histórico de trade. E como eu consigo chegar até ele. Deixa eu ver. Histórico da conta. Beleza. Aqui são os trades fechados, né? Alguns deles eu tô colocando para vocês. Por enquanto tá tudo no verdinho, maravilha. Deixa eu ver qual foi o último loss. Ah, teve um lossinho aqui. Tá? Mas a maioria por hora tá entre verde e loss. Desde que eu comecei, mais entre verde, perdão, do que loss. Vamos pro histórico diário de trades. Vamos ver isso daqui. Histórico. Beleza. Então tá o histórico aqui. Vendi no 130. Dia 11 às 11h33. Certo, pessoal? Então aqui tá a venda. Qual que é o meu alvo, né? Qual que é o meu alvo, pessoal? Eu coloquei pro risco retorno. É legal? Lá em 475. Vamos supor que você, de repente, fez o oposto. Tá? Imagina se eu tivesse colocado o meu risco nesta região aqui, onde estava, né? Para o risco retorno ficar legal. Olha lá, ó. Essa violinadinha aqui, ó. Veja que o fechamento é que nos interessa. A violinada, a cauda que faz o barulho. Já teria tirado a gente do trade. Tá? De um trade que a gente nem sabe se vai dar bom ou não. Então aqui um último comentário meu. Se você me perguntar o que eu prefiro, diminuir o risco ou aumentar o retorno, para melhorar o risco-retorno, eu prefiro aumentar o retorno. Porque vai evitar o psicológico. Quando que eu perco dinheiro e faço besteira no mercado financeiro como especulador? Quando o psicológico me afeta. Ou seja, eu estou ali tradando e devido aí a uma matemática, ou seja, um risco-retorno mais agradável, eu vou lá e diminuo o meu risco. Tá? Ou diminuo muito o meu retorno. Isso faz eu ficar feliz num trade que eu aumento a minha assertividade, mas eu perco dinheiro no final do mês. E isso faz eu, de repente, ser estopado muito mais e vai minando o psicológico. Então, nesse momento, os preços estão indo ao nosso favor. Que maravilha. Vai você mudar o seu stop? Não. Vai você mudar o seu retorno? Não. Pelo menos a minha maneira de fazer gestão de trade, se eu decidir tomar um trade antes de ser executado, durante a execução, é isso. Tá? Você ficar ali matutando, eu posso tomar um loss, eu posso tomar um gain, eu posso ganhar isso, eu posso ganhar aquilo. Ao longo do trade, você vai estar se sabotando. Tá? Querendo ou não, você vai estar se sabotando. Então, pessoal, independentemente do resultado desse trade aqui, tá? Eu vou pausar para vocês não dormirem aí. Tá? Hoje, para vocês verem aí, hoje é dia 11, segunda-feira. Agora são 11h40 da manhã. Então vocês podem bater o martelo aí depois nas análises de vocês. Eu não sei quando eu vou
publicar esses vídeos. Talvez eu publique primeiro para o pessoal que fez o treinamento MacroTrader, depois para o canal específico Bruno Mazzoni, né, de análise técnica. Mas a ideia é o quê? O trabalho nosso todo de especulador, de análise, etc., é no pré-execução. Executou, andou tantos pontos, agora está voltando tudo. Rapaz, não tem o que fazer. Você já tem o seu stop, já tem o seu alvo. Foi o que faz a gente tomar a decisão, no final das contas, pessoal, a gestão de grana. É o alvo versus retorno. Você trai o retorno ou trai o risco, né? Muda o seu stop de perda, muda o seu stop de ganho, você tá traindo a você mesmo, né? Todo o tempo que eu demorei aqui, agora tô vendo aqui 20 minutos de vídeo, né? Pô, 20 minutos que eu tô gravando. Muito mais foi passado aqui, do começo, meio e fim da análise e trade. E, pô, vou mudar. Tá trampo, meu. Você tá se desrespeitando, vamos assim dizer. Se você muda de ideia, muda de trade no meio do processo. Você pode estipular regras de diminuição de risco e diminuição de retorno durante o trade? Eu particularmente não gosto. Tá? Eu prefiro que você de fato anote. Tomei stop. De fato anote. Ganhei tudo que eu planejei. E não ganhei menos porque fiquei com medo. Perdi menos porque movi o stop. Essa dor, tá, de mover durante a execução do trade, pessoal, no longo prazo, minha opinião, faz você ficar com um pouquinho de síndrome de... Não, nem de impostor, mas aquela dúvida se você é bom mesmo. Você sempre está mudando o que você analisou durante, né, o processo da operação, que você nunca vai conseguir metrificar de fato se você tem uma assertividade ali de 30%, 40%, 50%, tá? E é essa assertividade, inclusive, que tende a definir, tá, a dar um norte do seu risco-retorno. Se você é um cara que acerta 80% das vezes, você pode ter um risco-retorno negativo no final das contas. Se é um cara que acerta 30%, você tem que ser meio que nem eu, assim, 4-1, 3. Aqui, esse 3 está dando... Eu não sei se eu tenho. Vou tentar aumentar o retorno aqui. 3.5, aproximadamente 3.4, tá? Não é um super trade, pessoal. Eu prefiro até mais. Tá? Olhando aqui pro 60 minutos, seria muito mais legal que os preços viessem mais ainda para baixo, tá? Mas eu tô em um bom ponto. 465, 470. Eu acho bem suficiente para um dia de hoje. Seria muito legal que os preços chegassem ali. O que a gente tem que colocar em mente, pessoal? Estamos num dia totalmente consolidado. Tá? Para esse dia consolidado, onde que é um bom retorno? Onde que é um bom alvo? Tá? Aqui, ó. Este gap. Eu já mirei aqui nos 60 minutos. Tá? Então, um retorno pé no chão para um dia lateral tá aqui, ó. 126,825. Vamos lá para 1 minuto. Vamos ver onde está esse cara. Tá lá, ó. Já deixei até marcado aqui. Né? Então, essa região amarela é uma região que você tende, caso fique na tela, a ficar chateada, porque as compras devem voltar por aqui. Voltou uma vez, deve voltar a segunda. Tá? Agora, se eu ponho o meu retorno lá, certo? Nessa faixa, a gente vai para 1,59. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho que acertar mais do que metade dos meus trades para ser realmente lucrativo, de fato bem gordo, lucrativamente falando, em trade. Tá? 1 para 1 você tem que acertar 51 para cima, mas aí tem imposto, tem isso. Tem que acertar de 10, 6. Tá? 1,5, 5. No mínimo. Tá? Metade você tem que acertar. Então, assim, é uma baita de uma assertividade. E eu, no mini índice, muito provavelmente não tenho. Beleza, pessoal? Então, para mim, não faz sentido apostar em trades pequenos. Tá? Então, deixo lá embaixo para vocês terem noção de que, poxa, se eu ganhar, eu ganhei uma bolada. Se eu perder, tudo bem, eu aceitei esse risco aqui. Tá? Tô apostando para perder $40, por exemplo, e para ganhar 135. Então, isso me parece bem interessante no longo prazo. Mesmo se eu for um cara 40%, 30% de acerto. Então, se essa aqui for um erro, beleza. Né? Eu consegui recuperar depois de um trade entre 5 e um trade entre 6. Eu recupero o meu lucro. Beleza, pessoal? Não sei o que vai acontecer aqui. Tá? Estamos de novo na nossa região de entrada. Tá? Os preços tentando invadir. Eu vou deixar gravando enquanto eu faço umas cocitas por aqui.
Caso start stop ou gain durante as minhas cocitas, beleza. Senão eu pauso e voltamos mais tarde. Muito bem, pessoal. Não precisei nem pausar. Os preços aceleraram, infelizmente ou felizmente, contra a minha posição. O que eu tenho em mente agora olhando para esse price action? Próximo ponto de liquidez está na máxima aqui. Seria perfeito para mim, dentro da ideia original, tá? Que os preços, porque o IBOV está dentro de uma região de venda por hora, os preços fizessem isso aqui, ó. Saindo da região verde, de cima para baixo, fechando abaixo da região verde, eu aumento posição. Faz sentido, mesmo risco, mesmo retorno, inclusive. Tá? Mesma região de risco, perdão, e mesma região de retorno. Porém, eu aumento minha posição por ter ali a expectativa que nós vamos rumar para pelo menos, pessoal, pelo menos a segunda faixinha amarela aqui. Estamos falando aí dos 128, 126, 820. Tá? Essa região aqui pode, caso eu acrescente posição, pode ser a região cuja qual eu saia um pouquinho, porque o risco-retorno vai ser bom. Né? O risco-retorno vai ser bem bom. Só que agora os preços estão voltando, mas para mim é chatice, né? Mas vamos ver se chega nos tais 255 especificamente, tá? Eu queria colocar para vocês que tem o interesse. Acho que agora vai, vamos ver. Essa região já não está mais validada. Onde estão os comprados, então, aqui? Ou neste gap. Aqui. Estão os comprados nesse momento. Pessoal, como eu tenho que sair para malhar, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pause. Vou dizer para vocês que, infelizmente, os preços estão caindo agora. Ai, ai, ai. Vou dizer para vocês o seguinte: tentar dar uma de Nostradamus aqui, sem modificar minha posição. Se mini índice ceder primeiro para 126.820, pessoal, é totalmente factível uma volta.
para os 255. Totalmente. E aqui aumentaria minha venda. Risco pertinho do meu aumento aqui, etc. Se nós viermos para cima primeiro, para o verde primeiro, totalmente factível que a gente venha para 820. E aí se eu aumentar minha posição no verde, eu saio esse aumento, essa alavancagem, vamos assim dizer, em relação à posição original no 820 e a outra só lá embaixo. Beleza, pessoal? De novo, hoje é dia 11, segundona, agora são 11h51. Vou dar um pause nessa gravação, espero que o trade acabe funfando de uma stop alguém no dia de hoje, que não fique aí posicionado cozindo, né? Cozendo, acho que se fala, né? Ao longo do pregão. Certo? É isso, pessoal. Até mais. Voltarei, espero. Muito bem, senhores e senhoras, estou de volta à mesa de operações aqui, depois de marombado aí, na parte acadêmica física, né? Fui na academia e também aproveitei para almoçar. Vamos lá, tem muita história para contar aqui. Ainda tô no trade. E até por isso eu acho que a gente pode colocar, eu devo colocar esse vídeo aqui como o pior trader do mundo, né? O cara que não tava na hora H de ganhar o seu lucrinho. Talvez tenha uma segunda chance. Mas eu vou confabular e filosofar um pouquinho sobre o histórico de preços. Eu comecei esse vídeo aqui para vocês, né, às 11h30 aproximadamente. Agora são 13h57, né, quase 2 horas da tarde do mesmo dia. Tá? Primeiro de tudo, vamos puxar os estudos aqui pro preço atual, pro momento atual, né? Vamos lá, pro gráfico ficar mais familiar para vocês. Então, vou trazer um estudo, a outra regiãozinha, lembrando que o palestra aqui, o verde, era onde eu gostaria de negociar a venda, tá? Acabei negociando abaixo, porque eu comentei com vocês, olha, vou comprar mais barato, vou vender mais barato, aceitando um risco maior, porque o preço não fez ali por 25 pontos, ficou no 235 e não no 255, onde era um pontico legal, e o Ibovespa que me deu, que sempre vai me dar o aval para tradar, já tinha tocado no verde aqui, e tinha até ido para um segundo ponto de resistência que foi tocado agora, nessa hora que vos falo, né? Da 1h da tarde em diante. Certo? Então a história é a mesma, nada mudou, só estou puxando aqui alguns estudos para o momento atual. E aí a gente já parto para a próxima filosofada aqui. Vamos lá, pessoal, aqui é um momento intermediário, não vale a pena dar muita ênfase. Vou dar um zoom aqui no gráfico de 1 minuto, que é o gráfico que eu utilizei para ser tradado. Você poderia utilizar o de 5,15, não importa, pessoal. O importante é você você usar o gráfico de análise maior, mais lento, entre aspas, do que o seu de trade operacional. Tá? Essa é sempre a técnica dos fractais aí para você conseguir um risco-retorno melhor. A minha opinião não é uma verdade absoluta. Nesse momento aqui, pessoal, não sei se todos vão se lembrar, né, porque o vídeo está ficando longo, com mais de 30 minutos, mas eu comentava para vocês que uma segunda-feira, onde terça é o grande dia, amanhã, dia 12, CPI, né, o núcleo da inflação americana, não era um dia café com leite, a gente não ia ter muita oscilação. Tá? E por causa do trade ter ficado com um risco grande em relação à região verde, onde eu gostaria de começar a minha operação de venda, ele acabou sendo mais tardio aqui, eu colocando o meu stop acima do risco, região verde, tive que aceitar, né, para aceitar o trade, dentro dos meus padrões, eu estou colocando o alvo lá embaixo. Primeiro ponto, para se dizer então, é que esse alvo foi um pouco pro dia, talvez tenha sido não, porque ainda estamos tradando, mas ele é um pouco gordo demais para a volatilidade contratada de um dia pré-dados importantes. Mas o ponto mais importante é que, para quem vai se lembrar durante o vídeo aí, é que eu comentei, pessoal, o índice, o Ibovespa à vista é sempre aquele cara que vai viabilizar o trade, vai viabilizar o lucro e vai, não o risco, o stop, né? Mas pode também ajudar a definir o stop. E o range, né? A variação de preços do índice Ibovespa que eu gostaria de hoje é o quê? Vender no verde, 2 linhas, 3, né? Poderia ser verde aqui, poderia ter colocado verde aqui, tá? E nós tínhamos uma quarta aqui em cima, tá? Então vou desenhar de verde aqui também para vocês. Então a minha
leitura era vender no verde, eram 5 verdes, tá? Para entregar no vermelho. No intraday, lá no 126,677. Então o melhor trade seria do 127,300 ao 126,700. O segundo melhor aqui no 127,200. O terceiro na região onde tocou hoje. Legal? Então esse era o range. E vejam que este candle aqui, candle da meio-dia, né, chegou muito próximo, pessoal. Eu não estava aqui, estava marombando. E o nosso índice, tá, rompeu os suportes do mini índice, porém não do Ibovespa. Então sempre me guio aqui. Nesse momento no Ibovespa, tá, muito provavelmente, se eu estivesse na tela, eu colocaria o meu lucro acima desse candle aqui, por exemplo, ou nesta região. Porque a confluência que eu gostaria de ter é o Ibovespa à vista nesta região, lucro do índice futuro, não importa qual região ele estiver. Tá? Eu sempre vou me guiar pela nave-mãe, o Ibov, à vista, para definir lucro do futuro. Fica um pouco filosófico, pessoal, mas é o fato. O que a gente tem que controlar, na minha opinião? Né? O que a gente controla melhor? O que a gente controla está na tela, na parte direita aqui. Ó. Entrada, risco, loss, perda e ganho. Toda a direita do gráfico aqui, que pós-trade foi se desenhando, esse caos aqui, pessoal, a gente não controla. Tá? Então, quando eu vejo que nós temos aqui extremidade muito próxima, olha, era um bom momento para ter saído aqui. Até pelo horário, 12:30, né? Era um ótimo momento. E aí eu vou filosofar um pouquinho para vocês de que day trade não é aquele lance, pelo menos do jeito que eu desenho e eu operaria, eu seria um operador de day trade, depois não sou, tá? Mas aqui esse canal é sempre conta simulação do TradingView, objetivo 100% educacional, pessoal. O day trader, Bruno, é um cara que, se for tão catedrático do jeito que eu aparento ser e acredito que sou, é um cara que precisa ficar na tela, cara. Certo? Porque não é tão simples assim. Eu defini num primeiro momento a região vermelha como alvo. Eu achava que o vermelho do Ibov ia confluir com o vermelho daqui. Mas vejam que por muito pouquinho o Ibovespa não tocou no vermelho, o Ibovespa à vista, e também por muito pouco o nosso índice futuro não tocou o vermelho. Show! Tá? Estou no trade ainda por causa disso. Tá? Mas não seria, vamos dizer assim, suicídio, não seria um trade errado, né, a meio-dia e meio nesta região aqui, por exemplo. Ó, toda essa região do amarelo ao vermelho, que é o melhor alvo, você ter saído. Tá? Eu ter saído, no caso. Beleza, pessoal? Eu vou continuar no trade. Só que o que a gente tem de expectativa agora factível? São 2h03 da tarde. Tá? Não é hoje o dia dos dados. Deixa eu só continuar os meus estudos aqui. Não é hoje o dia dos dados. É amanhã. Então eu, agora, com muito mais dados para ser digerido, tá? Para digerir melhor, eu confesso, não tenho estimativa, tá, de que o nosso índice e que o Ibov, nosso mini índice aqui, vai passar dessa região vermelha. Então o meu alvo tá com muita cara e tá ambicioso demais. Tá? Agora, depois de muito tempo, depois de um day trade que começou às 11h30, tô falando para vocês 2 horas, pessoal. Então a opção que eu tenho agora, já que eu dormi no ponto aqui, dormi mais ou menos, porque não necessariamente tocou perfeito, mas chegou muito próximo. A opção que eu tenho, tá, dado o horário, tá, é o quê? Trazer o risco para o zero. Primeira opção. Bom. E deixa o trade rolar. Certo? Essa é uma opção. Segunda opção. Eu subi o meu alvo para o vermelho. Tá? E é o que eu vou fazer. Eu vou subir o alvo para o vermelho e o meu trade, no final das contas, pessoal, infelizmente, por circunstâncias que eu não controlo, tempo, estamos aí 2 horas da tarde, tá? E a expectativa do Ibov à vista, né, de que eu tenho, de que, olha, não vamos passar dessa linha vermelha, se passar é cauda, volta rapidinho, então eu vou ser mão de alface. Mas vejo que 2 horas depois, tá? Não é uma decisão que eu gosto, ter um trade de 2 vezes lucro, só risco retorno de 2,2 vezes, praticamente.
Mas creio que é uma melhor opção. Ponto 2 que você pode fazer. Tá na tela. Deixa o seu alvo, o nosso alvo lá onde estava, tá? E fica na telinha. A partir do momento que você percebeu que o Ibov à vista não só tocou essa linha vermelha, como mandou bala para baixo, pessoal, só tenho aqui o laranja. Qual que é a minha expectativa? Que o Ibovespa vem pro laranja amanhã. Ou vai para os verdes, mas rompendo máxima, amanhã. Segunda-feira, porque não temos dado? Não. Não. Legal? A terceira gestão de trade, também não gosto. Falei para vocês durante o vídeo que não é legal fazer, mudar stops e tal. Já seria um trade que acabou sendo vencido pelo tempo. Então a minha estratégia, o tempo tá mitigando ela. Um terceiro seria colocar o seu risco, tá? Acima do amarelo aqui, ó. Rompemos o amarelo, primeiro alvo do índice futuro, não do índice à vista, você põe em cima. Chance gigantesca de ser estopado. Gigantesca de ser estopado. Pessoal, passou da meio-dia, passou das 2 horas agora. O que eu vou fazer, eu dei para vocês diversas alternativas e todas elas chatas, não ortodoxas. O legal é não mexer em porcaria nenhuma. Mas como é um day trade, tá com risco de não ser um day trade, de virar um swing trade. Tá? O certo é deixar o risco lá e o trade rolar e o gain também é colar. Então o que eu vou fazer? Eu ponho no zero. Bom, ganho a corretagem aqui, ó. Pronto. O trade acabou, total emoção em cima do trade. E ainda bem que o índice, o Ibovespa à vista, tá chegando no nosso ponto vermelho. Vamos lá, vamos ver se a gente tem alguma interação compradora aqui ou se rasgamos. Não é minha expectativa que rasgue. Porque se rasgar, eu não mudo em nada o meu alvo. Tá? Porque temos chances tranquilamente de ficarmos entre 126.720 e 126.475 nos próximos minutos. Tá? Mas é importante o rompimento aqui. E, como nós estamos no começo da hora, é um gráfico de hora, pessoal, eu só vou saber se esse rompimento foi verdadeiro ou não às 3. Quero eu ficar até as 3 horas olhando esse gráfico? Mas nem a pau. Eu sou analista técnico, mas eu não suporto ficar olhando para gráfico. Chato pra caramba. Então, o que eu tenho aqui? Região vermelha, pessoal. Precisa tocar lá. Para eu fazer alguma... Para eu jogar o meu stop para cá, já tá no zero. Errado. Falta de paciência pelo horário. Tá? Para eu jogar meu stop para cá, o Ibovespa tem que tocar o vermelho. Ponto final. Certo? Nada mais e nada menos. Região de suporte do mini índice, não do Ibovespa à vista. Então, tô nem aí. Aqui eu não compro nem ferrando se eu quisesse comprar, por exemplo. Não é o mini índice que gera compra no Ibovespa à vista. É o Ibovespa à vista que gera compra ou venda no mini índice. Então, tá lá na região de suporte. É um dia lateral, onde eu acho que o desconto, onde os grandes querem comprar, é o vermelho para baixo. O amarelo é um descontinho. Um pseudo desconto. O vermelho é o cara do desconto hoje. Tá? Então eu vou até, para não ficar, todo mundo ficar, para não ficar nessa neura, eu vou apagar o amarelo. Tá? E também vou jogar para vocês aqui o gráfico de 1 hora, onde eu tenho mais limpo ali, vou até tirar esse ponto intermediário. Tá? O que o Ibovespa está fazendo? Lateralizando. Estou tradando um range. Tá? Onde eu considero que os vendedores, vamos lá, estão no gap. Neste gap aqui. Certo? Toda vez que nós entramos aqui, vendemos. E os compradores, eu vou apostar que hoje, segunda-feira, estão aqui. Neste mega candle, com essa mega cauda da 1 hora. Onde o começo dele aqui, a máxima, a abertura e o fechamento estão nessa faixa vermelha. Onde os preços tentaram, mas não conseguiram. Então o range que eu tinha para tradear, tá, é esse aqui, pessoal. Do vermelho ao verde. Vermelho ao laranja. Tá? Chegando no vermelho lá. Dá um pouquinho mais de emoção para vocês. Vamos por 5 minutos. Né? Gráfico de 5 minutos. Tá? Principal defeito e eterno defeito da análise técnica, pessoal. Fractais. Tudo é fractal. Então o que eu olho num minuto não está numa hora. Não está nos 5 minutos. Muitas vezes. Certo? Então, meu alvo está aqui embaixo. Tá?
Aqui embaixo é o grande, gigantesco bloco de ordem dos 5 minutos. O último candle vendedor aqui dos 5 minutos. Daqui eu acho que não passa. Tá? Deste candle eu acho que não passa. Então se eu transportar ele para a direita, aqui ó. Meu alvo tem que estar dentro dessa faixa amarela no dia de hoje, porque não temos dados. O vermelho é, na minha opinião, o alvo mais fácil. Mais fácil de acontecer. Infelizmente não aconteceu. Ó, o Ibovespa tocou no vermelho, pessoal. Então agora eu estou totalmente liberado para chegar no mini índice, tá? Gráfico de 1 minuto. Legal? Fazer algum estudo aqui barbante. Talvez vou pegar esse candle de suporte aqui. A máxima dele está nos 875. Eu estou liberado, por exemplo, para jogar meu stop lá. Jogar meu stop nessa faixa aqui, ó. Bom. Vai ser um trade vencedor no meu diário de trades? Não. Vai ser um trade bem michuruca. Bem michuruca. Mas eu realmente estou enviesado hoje e não devemos ter direção. Tocou no vermelho aqui, ó. Já essa cauda aqui para mim já é o suficiente para eu ficar apertando o meu. Ganhar alguma coisa nesse trade michuruca. Certo, pessoal? E aí, eu fiz um estudo preliminar aqui do 1 minuto. Vamos para os 5 minutos. Ah, os 5 minutos. Bem, a máxima desse candle tá aqui, ó. Então, nos 5 minutos, até me dando uma região de gap aqui. Ineficiência, nesse caso. Não é um gap clássico. Onde eu poderia, por exemplo, tá bom, estaticamente esse loss aqui, na minha opinião, mas eu poderia esperar os preços virem para cá e se fechar acima, eu saio a mercado. Seria até uma melhor estratégia nesse momento. Pelo viés que eu tenho, já que o trade não andou, não ficou do jeito que eu gostaria que ficasse. Tá? Vamos para 15 minutos. Tenho 15 minutos para defender a nossa posição. 15 minutos tá feio. 15 minutos tá horrível. Pra se pôr stop. Stop tem que ser lá no verde, lá. Tem jeito. Beleza, pessoal? Então, fazendo gestão de trade. Quem dormiu no ponto. Tá? Nessa fase aqui, o que eu vou decidir por fazer? Gráfico de 5 minutos. Volto lá pro 0 a 0. E fechou acima aqui esse vermelhinho. Tá? Tô fora do trade. Até posso tirar essa linha amarela. Gráfico de 5 minutos. Fechou acima. Eu ponho o stop na máxima do que fechou acima e tchau. Tá. E agora mais um pause, pessoal. Esse vídeo vai ficar o vídeo mais longo da história desse canal aqui. Acho que vai valer a pena para vocês darem risada um pouco. Então vou dar um pause e já volto. Muito bem, senhores, voltei porque tá rolando um rompimento. Então eu agora mais do que liberado aí para na região vermelha aqui descer totalmente meu stop, tá? Devido ao horário e devido ao meu viés do trade ter finalizado. Não finalizou no mini índice, no ponto que eu queria, mas finalizou no Ibov. Como eu tenho regra aqui que o Ibov é aqui dita, tá? É um momento de, vamos dizer assim, apreensão, no mínimo. A Ibov rompendo, região vermelha, a linha vermelha, o gapzinho feito aqui, o gráfico de 1 hora, e o candidato muito forte, tá, dos preços ficarem aqui na zona vermelha. Vamos lá para 1 minuto. Os preços estão adentrando aqui na zona vermelha. Então agora, qualquer repique comprador aí, eu devo finalizar a posição. Vamos ver se ele invade aqui pelo menos 50% da zona vermelha. Deve estar mais ou menos por aqui, ó. A gente vai ter mais clareza. Mas não quero ver esse preço repicando de baixo para cima em relação, ó. Já está sentindo compras aqui. Vamos ver como que responde. Se o Ibov responde com alguma cauda ali. Tirar 50 daqui. Bem.
Já tirou a liquidez aqui. Até tem a percepção que a gente vai um pouquinho mais para baixo, mas depois disso não. A gente deve fazer um movimento dessa magnitude aqui. Acho eu que vamos fazer isso. Vamos ver. Dar um zoom aqui. Curtir um pouco de price action. Vejam que entrou na região vermelha. Nada feito aqui para os vendidos por enquanto. Cauda. Vamos ver se tem algum candle de força aqui. O mais importante é romper e fechar abaixo. Rompeu e fechou abaixo dessa zona de alvo, pessoal. Vamos dizer que, pô, chegou. Tá confluindo, tá? Eu que acabei baixando um pouquinho mais do meu alvo aqui para dar um risco-retorno interessante. Se vocês quiserem acompanhar o raciocínio, começo do vídeo aí. O vídeo ficou longo, né? Mas já aqui para mim deu. Tá ótimo. Tô preparado para fechar la posición. Quase 1 hora de vídeo. Meu Deus do céu. Vamos ver. Bateu nessa linhazinha. Opa, beleza. Então agora eu não preciso nem fechar. Posso só ser barganhador aqui, ó. Pronto. Um pouquinho mais pra cima, né? Aqui, ó. Então. Muito bem, pessoal. Agora sim. Agora eu fecho um trade bem ganhador. Estamos na zona vermelha do mini índice, porém o Ibovespa dando um sinal claro de que Brunão estava errado na sua ganância aqui, poderia ser mais ganancioso. Mas como eu falei, esse gráfico da esquerda é de 1 hora. Então eu só vou ter um sinal claro de rompimento da linha vermelha às 3 horas da tarde. Agora são 2h20, mas não vou ficar mais nem ferrando. Até 3 horas e nem quero. Tá? Agora é o mercado que vai decidir se eu levo para casa aí $133 ou se eu tranco 80. Por um risco. E no começo, né? Esteve ali por volta dos seus $30. Legal, pessoal? Então um trade super demorado, super chato para quem não gosta. Mas o intuito do canal aqui não é mostrar a cifra, até porque é um simulador, né? Não é uma conta real. E tem o porquê que eu comecei, qual era a região, as regras. Acho que isso é o mais importante. Isso que eu não tive quando eu acompanhava o pessoal ao vivo tradear, por exemplo. Era muito cifra, barulho, coisa colorida. Não que os meus gráficos não sejam coloridos, porque é para identificar para vocês aí quais são as regiões que mais me interessam. Mas a ideia, entre aspas, educacional, eu acho que é o mais interessante. Pessoal, conforme for, né, rompendo essa região vermelha, você pode ser ganancioso o suficiente para, por exemplo, colar aqui na região vermelha. Tá? Como stop. Tudo dentro da região vermelha você está candidato a ser estopado. Vejam que o price action aqui dentro não está cedendo com facilidade, como cedeu aqui, como cedeu acolá. Tá? Então você já vem aqui resposta compradora. Como eu falei, este candle aqui ele vai demorar para ser formado. Então por mais que ele tenha no momento rompido a região vermelha, ele pode finalizar lá perto das 3 horas, às 3 horas, né, com cauda. E eu tô fora. Agora eu não quero mais ficar vendido, não. Certo? No dia de hoje. Se hoje fosse o dia de notícias, show. Olha lá. Fechei o trade, pessoal. Legal? Então, espero ter colaborado com vocês aí para cornetar um pouquinho de um trade sem tendência. Tá? Por um momento, quase que virou um swing trade, né? Certo, pessoal? Um grande abraço. Se você ficou comigo até o final, merchan do canal sempre vai ser o nosso treinamento Macro Trader. No mais, uma grande tarde para todos. Hoje de novo, né? Hoje é dia 11 de dezembro de 2023. Agora são 2h21, 14h21. Então para você que quer voltar ao gráfico, rever o trade, refazer você o trade, acho que isso é importante. Data e dia, né? Importante pra caramba, né? Data, horário, bonitinho. Esse é a data e esse é o horário. Beleza? Pessoal, sem mais delongas então, um grande abraço. Tchau, tchau.